Trump aplica sua primeira sanção contra a Rússia e pressiona Putin por cessar fogo. Olha lá, guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs nessa quarta-feira, pela primeira vez em seu segundo mandato, sanções à Rússia devido à guerra contra a Ucrânia. A medida atinge as petrolíferas russas Lukoil e Rosneft, as maiores do país, e ocorre em meio ao crescente descontentamento de Trump com o presidente Vladimir Putin em relação ao conflito. Em nota, o Tesouro dos Estados Unidos destacou que as sanções incluem o bloqueio de bens e a proibição de transações das empresas e de suas subsidiárias. Alertou também, isso dá impacto, hein? Isso dá impacto, hein? Alertou também para o risco de sanções secundárias. O texto afirma que todos os bens e interesses em bens relacionados às duas empresas que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de pessoas no território norte-americano estão bloqueados e devem ser comunicados ao OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Eu vou te falar uma coisa, eu não entendo muito desse assunto, mas imagino eu duas coisas. Número um, a Rússia é um país gigantesco que tem uma zona de influência absurda e quando eles foram entrar em guerra, antes mesmo deles começarem a guerra, com certeza eles falaram, cara, pode ter isso, pode ter aquilo, eles mapearam esse tipo de risco, tá? Número 2, isso influencia o mundo inteiro, cara. Isso começa a gerar um mal-estar em outras pessoas, tipo assim, mano, que saco, né? Se Putin não para essa guerra, tá começando a me atrapalhar. Portanto, eu acho uma boa notícia. O governo russo diz que Estados Unidos são inimigos e entraram de vez no caminho da guerra. Tensão. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, é assim que se fala, né? Aliado de Vladimir Putin, disse nessa quinta-feira que os Estados Unidos são inimigos da Rússia e que o governo Trump entrou de vez no caminho da guerra contra o país. O cancelamento da cúpula de Budapeste por Trump, novas sanções contra o país por parte dos Estados Unidos. O que mais? Haverá novas armas além dos infames mísseis Tomahawks? Os Estados Unidos são nosso inimigo. E seu falastrão pacificador Trump agora entrou de vez no caminho da guerra contra a Rússia. As decisões tomadas são um ato de guerra contra a Rússia. E agora Trump se solidarizou completamente com a insana Europa, afirmou Medvedev. Pois é, cara. Será que vamos ter os nukes? Os nukes? Hã? Muito foda. Vamos lá? Deixa eu ver. E o pacificador Trump agora falou que vai ter ataque contra a Venezuela, é isso? Vamos ver. Almost down to nothing, as you can imagine. So they continue to come in by land at a little bit less because they see something is going to happen. They don't like it. They see something, and they're right. Something very serious is going to happen. The equivalent of what's happening by sea. And we're going to Congress just to tell them what we're doing, just to keep them informed. But we have to do it for national security. We have to do it to save lives. Pois é. Cadê Orlando para comentar esse tema? Não é mesmo? Antes de possível reunião com Trump, Lula exalta comércio sem dólar. Durante visita à Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas nesta quinta-feira ao protecionismo, além de defender o uso de moedas locais do comércio como alternativa ao dólar. A declaração ocorre em meio à possibilidade de um encontro entre o petista e o chefe da Casa Branca, Donald Trump, no país asiático. Indonésia e Brasil não querem uma segunda guerra fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar, né? Para o petista, o século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude de alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Trump disse desde o início do mandato que tem atacado a ideia promovida sobretudo por Lula, mas também de outros países do BRICS, para reduzir a dependência do dólar no comércio internacional. Lula se reuniu com o presidente da Indonésia e, enfim, eu vou te falar uma coisa. Palpite também de quem não tem profundidade no tema. Me parece uma decisão muito pouco inteligente você ficar desafiando o Trump, já que você é esse país que é o Brasil, né? Não tem indústria desenvolvida, não tem infraestrutura, não tem educação, tem nada. Então você não tem meios de bater de frente com esses caras. Você vai ficar o tempo todo pedindo para ser escravo de um ou de outro. Ou China, ou Índia, ou Rússia, me ajuda aqui. Não me parece um bom caminho, né? Eu acho que a gente não tá nessa posição de fazer isso.